Na segunda-feira da próxima semana teremos o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, com celebrações, com feriado e para ressaltar o trabalho de todos nós, né, que levantamos, acordamos, vamos para casa pensando no melhor para a sua empresa, para a instituição que você trabalha, mas também levar o sustento para sua família. E aqui em Lajeado, historicamente, a gente tem uma grande festa. Talvez uma das maiores festas do estado do Rio Grande do Sul, da região, acredito que seja a maior, do Sindicomerciários. E além da festa, da confraternização, normalmente tem sorteios de prêmios também para quem faz parte do quadro de associados, para quem vai no evento. E para falar mais sobre isso, sobre o cenário atual do trabalhador aqui do nosso Vale do Taquari, porque a gente fala do Sindicomerciários Lajeado, mas acaba falando do Vale do Taquari, Marco Daniel Hockenbach está aqui conosco para falar a respeito dessa data que é sempre tão importante de ser celebrada e também das festividades. Tudo bem? Daniel Hockenbach, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Fazia tempo, né? Fazia um tempinho. Tava com saudade já de voltar a casa aqui. Sempre bem-vindo. Né? Com certeza. Sempre fui muito bem recebido aqui. Às vezes temas polêmicos, às vezes festa que nem hoje, falar de festa, mas também falar do dia 1º de maio é falar de festa, é falar de reivindicação, é falar de história, é falar de lutas, né? É um contexto que a gente estava já aqui debatendo, não, conversando, é dia do trabalho, é dia do trabalhador, é 1º de maio, como é? O que é de verdade? Acho que é um dia de reflexão, tanto do trabalhador empregado como empregador. É um dia para nós pararmos e pensar como está o nosso trabalho. Porque trabalho não é só ter emprego, né, Ricardo? Ter o local onde ir trabalhar. Trabalho, nós lutamos por um trabalho digno. Bom, o trabalho digno, aí abre-se um leque tremendo, né? Porque, por exemplo, eu te diria que os nossos trabalhos aqui na nossa região são dignos, né? Mas eles carecem de um olhar ainda um pouco no contexto próprio salário, né? Próprio salário. Eu estava conversando esses dias sobre a nossa região, como está a nossa região na questão de emprego. Digo, olha, nós vivemos uma realidade muito atípica no Rio Grande do Sul, a nossa região do Vale do Taquari. Nós não temos um problema de desemprego, né? Porque a gente vê, tem muitas empresas, indústria, comércio, serviços, com vagas correndo atrás, né? E pessoas que saem de um trabalho e vão para outro trabalho, elas não ficam muito tempo fora do mercado de trabalho. Logo ali na frente ela encontra. O que nós temos é um nivelamento salarial na nossa região. E isso é na maioria das áreas. Tipo, dificilmente se eu saio de um setor do comércio, vou para o mesmo setor do comércio, é muito parelho. A indústria é a mesma coisa, os serviços também. O que acontece é, por exemplo, nós no comércio, eu já há muito tempo vendendo isso, nos falta, e aí nós temos que rever isso, compete a nós, né? Por exemplo, nos falta um plano de cargos e salários. Isso daria um upgrade na relação trabalhista. E a gente pode entrar um pouquinho mais nessa seara. Alguns setores específicos que nós temos uma rotatividade muito alta. No setor de supermercado, nós rodamos no contrato de experiência, não passam do contrato de experiência, em média 60% da categoria fica rodando ali naquela questão. Contrato de experiência, lembrando, são 3 meses. São 3 meses, exatamente. 60% das pessoas que entram no supermercado não ficam 3 meses. Não ficam 3 meses. E o salário é o principal motivo? São dois. O salário e jornada de trabalho. Porque no supermercado tu trabalha, todos não, de acordo com a lei, mas tu trabalha aos domingos, tá? E também aos feriados. Apesar que nos feriados a gente consegue uma negociação, porque a lei assim o determina, e aí tem uma remuneração extra, uma gratificação, que é mais significativa, né? O que acontece hoje? Para tentar segurar o trabalhador mais tempo, algumas empresas instituíram uma bonificação. Não
tão alta, média de R$ 50, para tentar ver se consegue ele, porque ela não está conseguindo contratar um novo, porque ele diz, tem que trabalhar em domingo. Ou, arrumei qualquer outra coisa. Mas tu vai ganhar a mesma coisa. Mas eu não vou trabalhar em domingo nem feriado. Então, são coisas que pesam. De repente, tem que ser reavaliado. Mas a maioria das pessoas sai por vontade dela ou o supermercado é que não gostou, porque também tem isso, né? Tem aquele trabalhador que é relapso, não faz as coisas que deveria fazer. Tem os dois lados. Tá? Você diria que é mais o trabalhador que não quer ficar ou a empresa que demite? Eu te digo que nessa questão do contrato de experiência, maior parte por iniciativa do empregado. Do empregado. Do empregado. Nós vemos que é a iniciativa do empregado, até porque eu vou te dizer assim, é um investimento para a empresa, né? Tu fazer o treinamento nesses 3 meses, aí tu sai, eu vou ter que treinar. E eu vou dizer que outro. Tem conexão com a nossa empresa aqui, nós somos rádio. E a gente sempre fala, né? As pessoas quando falam, tu vai trabalhar no domingo, tu vai trabalhar no feriado, quando quase todo mundo tá folgando. E as pessoas, elas, puxa vida, tu tem que saber. Se tu tá entrando numa empresa que trabalha aos domingos, notícia não tem hora. A gente não pode, né, tirar pelo menos alguém de plantão mesmo, que não seja toda a equipe. E assim vai ser no supermercado. Daqui a pouco o mercado de tarde, nos domingos, não vão trabalhar, mas de manhã vai ter que trabalhar. Ou trabalhar um, folga no outro. Então, e a gente percebe muito isso, Daniel, que o trabalhador mais jovem, ele não tá querendo muito. Eu acho que antigamente era mais fácil. Pessoas que queriam trabalhar, que vão, eu vou trabalhar independente de ser domingo, feriado, eu quero trabalhar. Hoje em dia a situação tá um pouco diferente. Eles querem escolher muito, né? Com certeza. Não tô dizendo que estão certos ou estão errados, mas é uma realidade. Nós estamos entrando nessa seara. A gente está fazendo uma análise de como estamos encontrando as coisas. E a gente vê isso também, por exemplo, nós temos o supermercado aqui em Lajeado que não abre domingos nem feriados. Pode analisar a rotatividade dele, é bem menor que os outros supermercados. E eu acho que é muito isso também, porque as pessoas têm mais opções de mercado. E aí, como você disse antes, aquela pessoa que, eu vou sair para ganhar a mesma coisa, mas eu não vou trabalhar no domingo, aí a pessoa nem pensa 2 vezes, né? Ela vai trabalhar na mesma área e, de repente, faz essa escolha. Talvez é por isso essa escolha tão fácil, assim, né? Tem uma oportunidade e nem pensou 2 vezes. Temos alguns, eu sempre coloco assim, para o trabalhador também, nós vivemos essa realidade, ok? Então, se eu vou trabalhar no comércio, tem alguns setores que eu tenho que analisar, não adianta. Se eu vou trabalhar em supermercado, é muito difícil eu não trabalhar alguns domingos e alguns feriados. São poucos os mercados que não trabalham, ou no mínimo meio turno, certo? Se eu vou trabalhar numa farmácia, eu também sei que eu vou ter esse tipo de ação. Se eu vou pegar um serviço no shopping, por exemplo, eu sei que eu vou ter esse tipo de ação. Né? Diferentemente ainda do comércio varejista mais central. Ele tem não que ele não possa hoje, porque a lei assim o permite, né? Mas existe a regra, existe uma convenção coletiva, né? Basicamente, a gente percebe que é por isso que o lojista não vai investir para abrir e ter um custo se ele não vê que ele tem um retorno, né? Por mais que a lei permita, a gente quase não vê o comércio abrindo em Lajeado, né? Não vê domingos. Por 2 razões. Primeiro, porque mesmo tendo horário livre, existe um horário que tu pode trabalhar. 4 horas. Que é 4 horas, das 2 às 6. E para isso tu vai dar um outro dia Ou de manhã também, né? Não. É só das 2 às 6? Das 2 às 6. Esse é o horário do comércio lojista. Não, esse é o horário do comércio lojista. E tu vai dar um outro dia de folga para isso e pagar uma bonificação que hoje está em R$ 66 para esse trabalho. Porque é justo para o trabalhador. Sim, se ele vai trabalhar no domingo, ele tem que receber a mais. Aí o que acontece? Tu faz uma análise. Mas não está valendo a pena. Período que vale a pena, talvez antes da Páscoa, lá no período natalino, vale, aí acaba trabalhando 1 ou 2. Tem então, esse levantamento hoje, Daniel? Quantas lojas, em média, eu me lembro de passar na Júlio, vi uma loja que abria, eu confesso que eu não sei mais agora como é que está essa situação. Teve 2 ou 3 lojas do mesmo segmento e assim, até do vestuário, né? Meio que do mesmo grupo até, da mesma família, fizeram uma tentativa, mas já desistiram. Não estão mais abrindo também. Não, porque esse é o custo, e aí eles viram que esse custo não está sendo coberto. Tem que ter um bom movimento, tem que vender bastante no domingo. Se tu passar no domingo na loja, tu vai ver, tem 1 ou 2 lojinhas, mas é o do proprietário que está lá trabalhando, né? Então, na própria Júlio, que são estabelecimentos pequenos. Ok? Não paga funcionário, aí talvez é vantagem. Ele até nem tem funcionário, essas 2 que eu sei que eles abrem, então eles mesmos lá têm tudo certo, né? Não tem problema. Então, assim,
não existe essa demanda para nós hoje. Tá? Mas o que nós temos que ver, sim, o problema é que se nós tratarmos, eu digo nós, trabalhadores e empresários, eu acho que a gente tem que conseguir um amadurecimento, um momento, e sentar à mesa, principalmente com o setor de supermercados, e tirar esta imagem que é apenas um setor de passagem. Nós entramos para o setor de supermercados já pensando, vou conseguir coisa melhor, já estou saindo. Eu não penso em fazer uma carreira, ou são poucas as pessoas que entram no supermercado, não, aqui eu vou crescer, eu vou fazer a minha carreira aqui dentro. Nós temos algumas pessoas que adoram trabalhar em supermercado e estão anos trabalhando em supermercado. E tem muitas que conseguem esse plano de carreira por conta, né? Exatamente. Por merecimento. Agora, a gente vê pouco isso dentro do supermercado hoje. Ter um plano lá dentro, porque vai ficar tanto tempo, vamos, né, sai do setor de pacote, vai para o setor de reabastecimento, e se tu for para lá, tu vai ter um plus, se tu for para o outro, né, tu vai... Então, tu vai almejando coisas. Eu acho que falta isso. O que acontece quando nós levantamos essa ideia junto aos sindigenos, que é o sindicato patronal, eles nos trazem, isso fica a critério de cada loja. Ok, é um critério de cada loja, mas nada impede que a gente faça alguma coisa mínima, como nós temos a convenção coletiva, que é o dissídio, que a gente chama de dissídio, que na realidade é uma convenção, né? Ele é o mínimo garantido para o trabalhador. Dali para frente, a cada empresa vai analisar o merecimento e vai aplicar outras possibilidades. Então, eu acho que falta esse mínimo nós construirmos também alguma coisa de plano de carreira, em alguma coisa nesse sentido, para a gente poder dar o pontapé inicial nesse sentido. Isso faltaria para todas as áreas ou é mais específico dos supermercados? E já emendo perguntando como é que está a situação no comércio como um todo aqui em Lajeado. Bom, essa questão exatamente como eu disse, do emprego... E do plano de carreira. Da empregabilidade, nós, vamos dizer assim, hoje temos vagas, né? Poderiam contratar mais pessoas, certo? Depende dos setores que a gente está, mas eu tenho lugares uns atacarejo, né, que a gente chama de atacarejo, são de setores, que também tem uma certa rotatividade. Esse tempo você estava dizendo, estou precisando contratar umas 5 pessoas e não estou conseguindo. Que área seria atacarejo? Seria o que exatamente? Que vende até bazar, que vende... ele tem de tudo um pouco, né? Mas está enquadrado no atacado. Uhum. Né? Farmácias, lojas de roupas... A farmácia, sim. A farmácia... Restaurantes, eu não sei se entra também. Não, não entra, de né? restaurantes Daí não é meu. Mas, por exemplo, roupa. Né? Cada um são setores muito específicos, né? Roupa, vestuário, móveis eletrodomésticos, né? São setores bem diferenciados. A farmácia, então, é uma mão de obra bem diferenciada. Não é qualquer pessoa que entra para trabalhar na farmácia. Eles se trocam muito entre si, né? Tu fecha uma farmácia, ou tu sai de uma farmácia, já tem a outra esperando. Porque, assim, é que nem tu vender, por exemplo, vender remédios, eu digo, não é qualquer um que trabalha numa seção de peças, numa revenda, né? Ou acessórios de peças, porque tu tem que conhecer a peça do carro, né? Essa, é aquela. A farmácia é a mesma coisa, né? Tu tem que interpretar, mas tu tem que conhecer. Tu não vai medicar, mas tu tem que conhecer de medicamento, né? Tu acaba tendo um know-how maior ali dentro, tá? Mas a questão salarial, essa nossa questão salarial, quem trabalha por comissão, há um diferencial, Ricardo, porque ele procura, ele vê, ele vai tentar vender, ou aqui, ou na plataforma, de alguma maneira, vai mandar o WhatsApp, porque ele vai ter que fazer o salário dele, ele vai correr mais atrás, né? Agora, a gente pode ver aqueles que são o que nós chamamos de burocrático, né? Que é o crediarista, o estoquista, esse tipo de pessoa, isso há um nivelamento salarial na região, né? Esse já há um nivelamento salarial na região. Então, esse aí... Então, tu não tem essa questão. A indústria tem um plano de cargos e salários. O comércio raramente tem um plano de cargos e salários. Qual que é o mínimo hoje? Qual é uma base, assim, ou uma média, de repente, salarial aí que nós temos? Nós, dentro do setor varejista, nós calculamos aí uma média de R$ 2.000, R$ 2.100, a média salarial das pessoas. Salarial. Carteira, e aí afora a questão de comissões.
nós temos o piso da categoria, tá? Que é uma média de entre R$ 1.650 a R$ 1.700, é o piso mínimo Do comércio? do comércio varejista, tá? É o que está se fechando agora, tá? Isso para lojas e varejo. O setor de supermercado é um pouquinho menor, está em 1.650, se não me engano, tá? Mas, por exemplo, o lojista, aí vai depender em onde é que tu trabalha. O supermercado, pode ser que tu ganhe mais uma insalubridade, pode um auxílio creche, aí que a gente chama os penduricalhos, né? Mas que são importantes. Que são, faz diferença. Faz Nós diferença. tivemos uma mesa de negociação no setor de supermercados e a gente estava tentando um plusinho a mais e aí é negociação. Ok. O dissídio está para sair, então, agora. O setor de gênero saiu, tá? O setor de supermercados está na porta. Não existe muita margem ainda. E qual está sendo o reajuste? O reajuste dos gêneros foi 5,50, né? 5,47 na realidade. Ficou na inflação, então. A inflação, nós temos feito algumas negociações separadas, como o Atacado ABC, como o Avan, como a Arla. A gente faz algumas negociações em alguns setores específicos, a gente tem chegado a 6%. Tem conseguido um pouquinho mais. Né? Mas aí, que era isso para chegar, não é possível, vamos tentar chegar a 6, vamos dar uma arredondada, um pequeno aumento real. Aí a pergunta, ok, o que tu vai me dar? Porque tu está negociando. Se eu vou te dar um aumento além da inflação, nesse contexto que nós estamos, o que tu vai me dar em troca? Aí tu tem que pesar. O que eles estavam querendo em troca, se tu fizesse uma análise econômica, seria um prejuízo a médio prazo para o trabalhador, porque, como tu diz, esses penduricalhos, ele faz salário, porque ele continuaria recebendo, mas se ele saísse e fosse entrar em outra empresa, ele deixaria de receber. Isso ia fazer uma diferença de R$ 150 no salário dele, para ganhar R$ 10 a mais com o aumento real. Então, essas coisas a gente tem que cuidar quando faz uma negociação para ver como tu vai tratar isso. E falando então da festa do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né? A festa dos comerciários, vai ser na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, feriado. O que está programado? Como é que as pessoas fazem para participar? A questão de valores também. Antes de falar da festa, só quero fazer um comentário que ainda tem mais uma outra premiação, que vai ser sexta-feira agora. Nós temos a campanha sempre, uma campanha de sindicalização, ela é uma campanha permanente, tá? Que nós temos dia 27 agora, são 5 sorteios para quem é sócio do sindicato, quem tem a carteirinha, concorre pelo número. São quantos sócios? Hoje nós temos, em média, 3.300 associados com carteirinha e nós temos em torno de 5.500 contribuintes do sindicato. É só Lajeado? Lajeado, Estrela, Rio do Meio, Cruzeiro, são 8 municípios. Claro, quais são os outros? Vamos tentar... É Lajeado... Estrela, Rio do Meio... O coração mesmo, é Lajeado, Estrela, Rio do Meio e Cruzeiro. Ok. 4. Depois nós temos Mussum, nós temos Progresso, Pouso Novo e Boqueirão do Leão. Ok. Né? Que daí são alguns comerciários, mas são comerciários como os daqui. É uma boa representatividade. Mas o grosso aqui. Isso tudo dá um contexto de umas 6.300, 6.500 pessoas, 6.500 trabalhadores. Né? Então, nós temos um bom número de associados. Né? Hoje nós estamos, eu gosto de dizer, nós estamos mais representativos hoje do que estávamos antes da reforma trabalhista, porque fez também, a gente já sempre esteve muito próximo da categoria, muito presente na categoria. E quando digo presente, é lá, dentro do local de trabalho, porque não adianta estar presente só dentro da sede, né? Nós temos equipe que visita as lojas, que vai nas lojas, que leva isso aqui, leva informação, busca informação do trabalhador, faz isso. E isso tem dado um resultado muito bom. A gente tem conseguido crescer muito. Se tu pegar a média nacional ainda, hoje, de associação, sócio mesmo, que é o que tem a carteirinha, isso dá uma média de 10% a 12% das categorias. São sócios. Isso, a nível de Europa, é até um pouco menos. Né? E nós estamos aí com, de 5.500 contribuintes, nós temos 3.300 associados. Quer dizer, a gente está num patamar bem significativo.
Então tem promoção, sorteio já na sexta. Sempre, isso. Sexta-feira vai ter 5 sorteios de R$ 500 cada um. Que vai ser para o comerciário associado. Todos os comerciários sócios que têm a carteirinha participam desse sorteio. Tá? E vai ter depois dia 29 de junho, 31 de agosto, 26 de outubro e 14 de dezembro. Esses são sorteios para quem é sócio. Isso é uma coisa. E quem se associar ainda hoje ou amanhã, entra no sorteio, que o sorteio é só sexta. A festa dos comerciários. Isso aqui é para os 3.300 que tem a carteirinha. A festa dos comerciários é para os 5.500 que são contribuintes do sindicato. Tá? Que podem participar na festa. Na segunda-feira. Na segunda-feira, a festa vai ser na segunda, dia 1º de maio. 3 anos sem fazer a festa. Estamos até meio que... Como é que se fazia lá atrás? Como é que era isso? Vamos saber. Né? Então, mas assim, tá bombando. A última 2019. 2019. A gente ia fazer ano passado, e aí nós estávamos fechando a questão em fevereiro e começou uma segunda cepa. E a gente ficou na dúvida, vai ter, não vai ter, a gente resolveu cancelar para evitar problema, né? Porque eu confirmo e depois não sai, não posso fazer, o meu custo já está gerado. Porque eu tenho que pagar o cara que fez a comida. Né? E o que tem previsto para segunda? Segunda-feira, bom... Iniciamos, as pessoas começam a chegar às 9h30, por aí, 10 horas no máximo, eles começam a chegar, mateada, erva mate Chimango, parceira, na 19 edições sempre foi a Chimango. Né? Nós vamos ter os brinquedos infláveis, nós vamos ter tirolesa, nós vamos ter torre de escalada, nós vamos ter entretenimento para as crianças, vai ter palhaços, vai ter perna de pau, vai ter uma equipe que faz aquelas pinturas nas crianças, vai ter um monte de atrativos nesse sentido para as crianças. Tá? Vai ter o almoço na hora do meio-dia. Como é que funciona a questão do almoço? O comerciário, nós pedimos que até amanhã, dia 26, essa é a orientação, mas a gente sabe que nem todos seguem a risca, mas a maior parte sim, para nós ter uma noção de quantas pessoas nós vamos ter, por causa do almoço, pessoal. Então é importante vocês confirmarem a presença até amanhã. A gente vai confirmar a questão do almoço. Até amanhã, tu manda para nós a lista. Como é que tu vai dizer? Eu sou o comerciário, eu sou o fulano de tal, eu vou levar um acompanhante com mais de 10 anos, ou 2 acompanhantes com mais de 10 anos, e um com menos de 10 anos. Ou vou só eu. O comerciário é aquela criança que tem menos de 10 anos de idade, não paga almoço. O acompanhante com mais de 10 anos de idade paga R$ 25,00 o almoço lá no local da festa. Tu vai chegar, vai assinar lá que tu é o Marco Daniel Rockenbach da empresa tal e vai pôr ali e tu vai botar do lado com mais um acompanhante ou 2 acompanhantes e nós vamos te alcançar o ticket da refeição, o ticket do picolé e também o sorteio dos brindes que tu vai estar concorrendo. O importante é guardar esse cartãozinho. Se tu perder e outro achar, não tem como eu dizer, é do fulano, porque não há esse controle. O cartão vem em 2 partes. Na hora que tu recebe, eu destaco, eu te dou uma e a outra já vai para dentro da urna. Então, a partir daquele momento, é responsabilidade tua. E a premiação é boa, gente. É boa. E aí vale só para aquele que está na festa. Se tu foi na festa, pegou o ticket do sorteio, mas saiu antes de sair o sorteio e tu alcançou para um outro, para mim o ticket é do outro, não é teu. Se depois ele não passar o sorteio porventura para ti, infelizmente certo. Não tem nada para a gente fazer. Mas, por exemplo, Ricardo, são 2 viagens que se hoje tu for viajar, tu fica 8 dias e 7 noites em Porto Seguro, com translado, passagem aérea, 7 dias e 8 noites, com café da manhã e jantar e um passeio lá. Tu vai e volta e fica nesse período. São 2 viagens para lá, no valor de R$ 4.500, que tu não necessariamente tem que ir para lá, tu desdobra como tu quiser. Eu quero ir levar a minha família. Teve um caso uma vez que levaram, ele viajou com toda a família e foi aqui para Gramado e Canela, passou um feriadão em Gramado e Canela. É o valor. É o valor. É o valor que vale. E Okay. aí vai ter geladeira, vai ter máquina de lavar roupa, vai ter micro-ondas, vai ter TV, há que legal. Inúmero de... Marco Daniel Rockenbach, para fecharmos aqui, quantas pessoas esperadas e também o funcionamento do comércio? É um dia diferente, né? O comércio... O único comércio que estará funcionando naquele dia autorizado é as farmácias, que é um atendimento essencial. Os supermercados vai estar fechados. Nem os supermercados podem abrir, né? O comércio que estiver trabalhando só com atendimento familiar. Okay. Expectativa de público?
Umas 1.200, 1.300 pessoas, nós imaginamos que vai estar, pelo que estão escrevendo, vamos estar por aí. Já acompanhei algumas vezes a festa, é sempre muito bacana, um grande público e boas atrações. Obrigado pela presença aqui, pelas colocações. Marco Daniel Rockenbach, presidente do Síndico Comerciários de Lajeado. Obrigado a vocês pelo espaço e apareçam lá, são nossos convidados na segunda-feira.